Alô, amigos da Central de Imprensa das Federações Esportivas de Santa Catarina, o nosso muito boa noite. Estamos abrindo os canais de áudio e vídeo do Panorama Esportivo nesta sexta-feira para mais uma vez apresentar uma personalidade da história do esporte catarinense. João Kiyoshi Otuki, 66 anos, comendador do esporte de Santa Catarina, é o nosso entrevistado de hoje no quadro, ou série, melhor dizendo, Comendadores do Esporte de Santa Catarina. Panorama Esportivo no ar apresenta este personagem especialmente para você nesta sexta-feira. Até já! Muito bem, retornamos com o Panorama Esportivo. E agora sim, vamos apresentar ele, que é o nosso entrevistado de hoje, João Kiyoshi Otuki, 66 anos de idade, comendador do esporte em Santa Catarina. Ele foi homenageado com a maior honraria que alguém do esporte pode receber do Estado no ano de 2002, juntamente com o Jucílio de Castro Fernandes, o Leones Duma, o Nelson Lima, o Simão Carione, e a jurídica naquele ano foi a empresa Secrisa, uma empresa de cerâmica no sul do estado. João Kiyoshi Otuki, que bom tê-lo ao nosso lado, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço aqui o convite. Kiyoshi é uma figura que tem um carinho muito grande, as pessoas têm um carinho muito grande pela representação no esporte e a simpatia que ele dispensou quando gestor de esporte à frente da FESPORT. Nós vamos conversar daqui a pouco a respeito deste período que ele esteve à frente da FESPORT e também como atleta, hoje é um atleta da natação. Mas que eu achei, você fala um pouquinho das suas origens. Este sobrenome é um sobrenome japonês, o seu traço é oriental, tá mais que na cara, né? Os meus pais vieram do Japão antes da guerra. Antes da guerra. Vocês estavam onde? E minha mãe veio de Nagoya, meu pai é de Kyoto, né? De Kyoto. E a minha mãe veio antes e se instalou em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, na lavoura de café. Aí o meu pai veio para cá, ele era técnico bicho da seda, e ele já veio casado de lá. Já veio casado? Sem conhecer minha mãe. Que ele conheceu o pai dela, que era missionário, pastor e tal. Ele falou, tem uma filha que está lá, você vai para lá, então vamos fazer um casamento. Alguma menina, ele veio. Viveram felizes para sempre? Sim, viveram felizes para sempre. Casamentos? Mas é normal, no Japão era assim, né? Era tudo arranjado, não tinha, se fazia assim, né? Aí depois o meu pai morou também embaixo, depois eu nasci em São Paulo. Ah, você é paulista? Paulista. De cidade? São Paulo mesmo, em 48, mas só nasci. Eu vim de colo, de trem, para o norte do Paraná, numa cidade chamada Cambará, que é divisa com o estado de São Paulo. Aí meu pai foi ser o professor da escola japonesa. O que ele ensinava? A japonesa, ele tinha um pensionato para atender os filhos que moravam no sítio. Porque tem uma colônia muito grande. Grande lá, tinha uma colônia grande. É uma cidade pequena, tal, rural, né? Cambará. E aí eu morei até os 15 anos nessa cidade. Na cidade até os 10, depois meu pai foi morar num sítio, e eu morei 5 anos no sítio. Eu voltava, passava as férias, final de semana no sítio, e eu estudava na cidade, né? E aí, como a cidade não tinha o segundo grau, eu tive que estudar e me desloquei para Curitiba. Então eu fiz o segundo grau em Curitiba e depois a Faculdade de Educação Física também em Curitiba. E a vida me trouxe para Santa Catarina em 71, quando eu formei em 70. Mas eu sempre falo para os meus alunos que como é engraçado, a gente sempre tem que buscar um sonho, né? E que como eu morava no lado do rio, eu aprendi a nadar no rio sozinho. Aí, na aula de educação física, em 63, o professor de Cambará falou assim, quem é que sabe nadar aqui? Eu falei, eu nado. Eu atravesso lá o Paranapanema, vou e volto. Quantos anos você tinha? 17, 18 anos? Não, eu tinha 14 anos, 15 14 anos? Você não estava na escola de educação física? Não, eu estava morando em Cambará. Em Cambará. Aí ele falou, eu nado. Eu falei, então tá, eu tenho uma competição, primeiros Jogos Escolares do Paraná, em 1963. Viajei 23 horas de trem de Cambará a Curitiba, e fui nadar lá, nunca tinha visto uma piscina na vida. Eu fui com um calção grande. O negócio era rio mesmo? No rio. Aí eu olhei, nossa, o pessoal, aquela piscina, fiquei maravilhado, 50 metros, as raias, aquele bloco. Eu ficava olhando o que o pessoal fazia. Água quente na época? Não, gelada, neutral, imagina, em 63. Aí eu caí, nadei 200 metros, consegui ganhar de um cara de Maringá. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu olhei, voltei para Cambará, eu falei pro meu pai, ó, o meu sonho
é estudar o segundo grau naquele colégio estadual do Paraná, que era o padrão até hoje, porque tem uma piscina olímpica que eu quero ser atleta de natação. Eu falei, então tá. Aí eu fiz a mala e fui para lá sozinho. Sozinho? Aí eu fui lá, entrei na equipe, no fim acabei sendo atleta do colégio, fomos 3 campeões escolar, depois eu nadei por um clube chamado Ciclo Militar do Paraná. No fim ainda, como eu estava envolvido na natação, eu era diretor de natação da Federação Paranaense Universitária, né? Diretor de esportes aquáticos do diretório do curso de Educação Física, e eu também fui 2 anos lá enquanto acadêmico, diretor técnico da Federação Paranaense de Natação. Quer dizer, então começou tudo lá, a água, tem uma história com a água muito, muito interessante. Né? Agora, como o esporte fez a trajetória de sua vida, né, que eu acho. Então, se não fosse o esporte... Não, exatamente, eu devo muito para o esporte e principalmente para a água, sabe por quê? Em 70, eu tinha 3 propostas de trabalho, uma em Curitiba, outro para ir trabalhar em São Paulo, interior de São Paulo, em Ourinhos. Sim. Né? E nunca imaginava vir para Santa Catarina. Aí o doutor Murilo, falecido doutor Murilo, comendador, eu nem conhecia, ele chegou na piscina do Circo Militar, eu estava entrando para a equipe de frente do Murilo, e falou assim, você quer o quiosque? Professor, você não quer trabalhar em Joinville, não? Eu criei um curso de educação física lá e preciso de um professor de natação o ano que vem. E o diretor te indicou. Ah, é? Aí eu fui conhecer Joinville. Murilo Barreto. Murilo Barreto. Aí eu fui Joinville em dezembro, ele mostrou a cidade, falou, ó, a proposta é essa. Ótimo, fechei. Puxa, para mim foi um privilégio, porque saí de uma faculdade para dar aula na faculdade de natação que eu gostava, eu não queria coisa melhor, né? Aí a prefeitura, na época também, um ex-comendador, Falzinho Miguel, representante da CME, e eu falei, você vai ser o técnico de natação e saúde humanitária da CME de Joinville. Então encaixou tudo e acabei ficando em Joinville, né? E eu trabalhei hoje Univille. Eu dei aula de natação, trabalhei com voleibol, administração esportiva, de 71 a final de 85. Você falou no nome do Falzi, do ex-presidente diretor da Escola de Educação Física. Que lembranças você tem desses 2 personagens? Você conviveu intensamente com essas 2 pessoas. Né? O Falzi era considerado, para a época, né? Era um figuraço. Figuraço, não, porque naquela época o perfil do dirigente, ele era amador, não ganhava nada. Ele trabalhava no Banco do Brasil e à noite, naquela época, e a CME também não existia administrativamente na prefeitura, era uma pessoa que o prefeito convidava, e ele era apaixonado pelo esporte. Né? E então ele, abnegado, nossa, muito legal, uma pessoa fantástica, né? Tive o prazer de trabalhar com ele 1 ano. E o Murilo também, o outro abnegado, né? Que criou aquele curso com todo carinho, nossa, ele que implantou o curso de educação física. Exatamente. E também tanto que tem uma pista de atletismo lá dentro da Univille que leva o nome dele. Isso. Não, mas ele é uma pessoa assim fantástica. Agora, e continuei na água, né? Dando aula de natação, como técnico. Aí, a partir dali, eu também cheguei a ser técnico da seleção de Joinville de 73 de voleibol feminino. Porque eu também gostava voleibol, gostava de voleibol, precisava de um técnico na época, e o Falzi, que eu acho que por 1 ano só, então, tá por 1 ano. Então, técnico do de seleção de Joinville feminino nos Jogos Abertos de São Bento do Sul. Em 71 foi em Rio do Sul, Jogos Abertos, quando eu fui técnico de natação de saltos e natação por Joinville. E nesse inteirinho, eu comecei a trabalhar também na Faculdade de Engenharia de Joinville. Eu e o professor Antônio João da Rosa, o Tito, que também é um comendador, né? Trabalhava fazendo prática esportiva, esporte universitário. E eu trabalhei também na Faculdade de Engenharia até dezembro de 85. E nesse período, sempre trabalhando nos Jogos Abertos como árbitro, coordenador de modalidade e tal, sempre prestando serviço, acompanhando sempre os Jogos Abertos no estado. Mas como representante de federação da natação? Não, na verdade, quem tocava natação não era a federação. Né? Escolhia-se uma pessoa, eles me indicavam, mas o que eu fazia? O pessoal da federação trabalhava comigo, o senhor Armando Comicholi trabalhava comigo. Então, o presidente da federação. Aí o que eu fazia? Eu pegava todos os professores dos cursos de educação física de natação para compor o staff e a gente coordenava, tocava a competição. Né? E era muito interessante, porque no início, o Santa Catarina, em 71, eu nunca esqueço, sabe como é que se decidia quem coordenava a natação? Como? No congresso técnico, é você, então voltava. O cara nunca tinha visto uma piscina. O cara se
era completamente perdida. Quem segurava a barra era o Murilo, com os cronometristas do curso que eu só fiz. E em 72, deu tanto rolo em 71, que em 72 trouxeram o Basilone, da Universidade Gama Filho, para coordenar. Ele coordenou até 75. Aí eu aprendi muito com ele, como é que se organiza, tal, com a competição, e a partir de 76, nos Jogos Abertos do Tubarão, quando o governo do estado assumiu, aí eu passei a coordenar as competições de natação até final de 85 em Brusque, nos Jogos Abertos de Brusque, né? A sua história tem muita relação com a natação. Você nada hoje ainda? Ah, sim, em 2008, olha, eu parei de treinar, eu pendurei o calção em 1960. É o calção, é? Pendurei o calção a sunga? A sunga. A sunga? Em 1968 em Curitiba. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, não dava mais para treinar, então eu vou trabalhar. Parei de treinar. E por uma questão, em 2008, uma questão de saúde e tal, o médico falou, você quer brincar com seus netos? Eu quero, então ver se volto a fazer alguma coisa. Aí eu falei, vou voltar a nadar. Como contar azulejo não é fácil? E eu falei, tem um circuito de competição, então desde 2008 até agora eu participo de todas as competições, o circuito paranaense aqui, brasileiro, sul-americano, eu estou indo, estou nadando aí na categoria dos 65 mais. Mas os azulejos estão bem contadinhos. Então, está bem contadinho. Está bem todo contadinho. dia. É sagrado. Mas só interessante, voltando ainda àquela história de 80, por que eu falo assim, parei em 85? Porque em 1986, na época o prefeito era Wittfreit. E o vice, em Brusque, nem ele sabia, pediu os Jogos Abertos para Joinville em 86, sediar os Jogos Abertos em 86 em Joinville. O vice de Brusque? Não, o vice de Joinville, que era João Gaspar. Aí, fizeram uma reunião, eu não tinha vínculo com ninguém, nem conhecia o prefeito, me chamaram na prefeitura, em dezembro de 85, Sr. Kioshi, teu nome foi indicado no secretariado aqui para você ser o presidente da comissão organizadora. Comissão Central Organizadora. Então, agora. Eu garanto, eu conheço o métier e tal, desde que me dê condições de eu trabalhar com algumas pessoas. Aí eu manteve o grupo, né? Peguei todos os secretários como chefe de comissão, porque quem decide é o secretário, né? Não adianta eu botar qualquer pessoa, quem decide é o secretário. Que é hoje, né? E lembra do falecido Luiz Carlos Weber? O Weber, sim. O Weber era o meu assessor de rádio, comunicação. Isso, ele que cuidou da imprensa. Ele montou no antigo Célio do Besc, uma sala enorme, e naquela época a gente botava máquina de datilografar, umas 20 para o pessoal da imprensa trabalhar, telex, aquelas pautas para o pessoal anotar, TP, telefone público, e funcionou o primeiro Telejasc, que o atleta queria dar um recado, tinha um pessoal da Telejasc que mandava o recado depois para o pessoal ligar. Por telefone? Por telefone. No orelhão, Telejasc. Telejasc, funcionou o Telejasc. Foi nos seus Jogos Abertos? Foi nos Jogos Abertos. E aí, como nós sabíamos que a gente convivia muito, a gente conhecia a dificuldade, as rádios do interior de Santa Catarina, eles não tinham verba para pagar hotel. Então o que nós fizemos? Pegamos um colégio no centro, exclusivo. Montamos beliche, café da manhã, e eles tinham um ticket para alimentação. Botamos todo mundo naquele colégio, café 5 estrelas para o pessoal. Esse é o trabalho que o Weber fez com a gente. Porque ele era da imprensa, sabia. Tem que colocar pessoas que é do meio, né? E tinha uma relação boa com o pessoal do interior do estado. Isso, então, foi um trabalho fantástico, sabe? Muito bom. Bons tempos aqueles, né? E aquele falatório na CCO, aquele pessoal falando lá, fazendo um boletim para a rádio pelo telefone, no orelhão, enfim. E um detalhe foi interessante, que esse Wittfreit, só para ter uma ideia, ele criou a Consul em Embraco, né? Só para ter uma ideia, eu aprendi muito com ele. Não, sabe, eu despachava com ele, o cara era fera mesmo, muito bom, e aquilo foi um grande aprendizado. E aí ele fez uma proposta para mim, quando terminou o jornal. Mais uma? Ele falou, terminou, fiquei à disposição da prefeitura, né, trabalhando lá, fiz um relatório, né, e ele falou assim, pô, que eu acho que nós gastamos dinheiro. Eu falei, não, nós não gastamos, nós ganhamos dinheiro. Mas como? Dá uma olhada no relatório financeiro aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó, nós ganhamos 50% da verba veio do governo do estado e do governo federal, do Banco do Brasil. Tá? E 50%, tá vendo aqui, ó, pode ver, 30% aqui foi obras, né, que a prefeitura investiu nas escolas, nas instalações esportivas. Exatamente. Né? E o resto foi serviço, mas no fim deu lucro, porque quanta entrevista o senhor viu na televisão e no jornal, saiu até na Gazeta Esportiva na Folha de São Paulo? Né? Então, se você for ver a mídia espontânea e o retorno,
deu lucro, ele deu uma olhada, deu uma risada. Tem razão. Tem razão. Eu falei, tá vendo? E fora ainda que nós não calculamos o ICMS que girou aí durante... Que girou pelo consumo. Exatamente, né? Do Aí a gente fez uma proposta, olha aqui, ó. Tem um festival de dança aqui em Joinville, nós vamos para a 4ª edição. Deu muito problema no 3º. Você não quer tocar esse negócio, senão acaba com esse festival. Eu falei, eu não sou do esporte. Que é um festival de dança hoje. De dança hoje. Eu falei assim, eu não sou da cultura, mas se você me der todo o apoio e esse pessoal que está aqui comigo, é só pegar uma parte técnica, que eu não entendo nada de balé, né? Mas se der o suporte, eu toco. Aí eu aceitei o desafio. Aí eu fiquei 2 anos, fui coordenador executivo do Festival de Dança 87, 88 em Joinville. Que é anual. Nossa, aquilo foi também lidar com o pessoal da arte, de cultura diferente. Aquilo também foi um grande aprendizado. Aprendi muito com o Festival de Dança, sobre logística, a parte toda, né? Nossa, foi muito bom. E a equipe mantinha a mesma equipe de Jogos Abertos. Olha, em vez de jogos agora, vocês vão trabalhar com dança. Com dança. Foi muito bom, uma experiência fantástica. Aí ele aproveitou também, o que eu fiz? Inaugurei praça, festival de rock. Aí eu comecei a fazer os eventos da prefeitura, né? E tudo bem, faz parte, né? Faz parte. E aí o que aconteceu? Os complementos, né? E aí terminou a gestão dele, final de 88. E entrou um novo prefeito também, nunca tinha conversado com ele. Era a época de ouro, inclusive, do Joinville, futebol lá. Isso, do Jack, lógico, Valdomiro Chitz, né? E aí entrou um prefeito, o Luiz Gomes, que já faleceu. Ele foi presidente da SCGAS, na última parte. Luiz Gomes, eu nunca tinha conversado com ele. E era de um outro partido também, que eu não tinha nada a ver com a política. Ele era profissional, a minha profissão era técnica. Aí daqui a pouco o ex-presidente do Jornal Notícia, Moacir Tomás, meu ex-patrão. Isso, chegou, ele assumiu a Secretaria da Educação, ele me chamou lá, Sr. Kioshi, me falaram no teu nome aí, nós queremos dar uma melhorada nessa gestão do esporte aqui. Eu falei, professor Moacir, eu conheço esse negócio aqui, estou desde 71. Fala, não me põe nessa fria, tá? A coisa tá feia, o meu negócio é outro e tal, mas como que eu acho? Olha, eu tenho que voltar para a universidade, eu resolvo isso. Porque eu vou ter que ter dedicação exclusiva, eu não posso dar aula, eu tenho que... Isso aqui é uma encrenca danada. Sabe por quê? O prefeito, quando estava no palanque, falou que ele ia cumprir 2 coisas. Prometeu 2 coisas de Joinville. Despoluir o Cachoeira, ele ia nadar no Rio Cachoeira e ganhar o Jogos Abertos Blumenau. Você está ficando louco. O Blumenau já vinha ganhando há 20 anos, 23, 21 anos seguidos. Mas esse prefeito está louco. Eu acho, vamos lá. Então tá, aí eu sentei depois com o prefeito, o prefeito, o senhor sabe o que o senhor falou, só que isso daqui vai custar, hein? Tudo bem. Aí eu falei, então tá, agora, de novo, eu quero uma equipe, porque qualquer entidade, você precisa, o dinheiro não resolve, você precisa de cabeça, você precisa de pessoas. Eu falei, então eu quero essa para trabalhar comigo. Porque quando eu cheguei lá, olha, estava tudo quebrado e não tinha cabeça pensante, né? Sim, então, o que é pior, né? Então vamos, aí o que nós fizemos, Júlio, para montar o projeto de 4 anos? Eu visitei as melhores secretarias de esporte do Paraná e São Paulo. Conversei com todo mundo, falei, vamos adaptar para Joinville, que é uma cidade industrial, 300 e poucos mil habitantes, aí nós montamos o projeto. Conseguimos ganhar de Blumenau em 92. Em 92. Quebramos a hegemonia de 24 anos. Só que para mim, Júlio, vou dizer uma coisa sinceramente. Foi legal, foi, mas... Quebraram a hegemonia de quantos anos de Blumenau? 24 anos seguidos. 24 anos. Nós quebramos essa hegemonia. Mas só que por uma questão política do prefeito. Porque por mim, Jogos Abertos, para mim, eu não investiria para ganhar Jogos Abertos. Eu acho que era muito mais importante nós ter investido em outras coisas. Mas eu fiz um acerto com o prefeito. Né? Vamos ganhar, Vamos ganhar, mas eu quero isso. Tanto que no final da gestão, final de 91, nós inauguramos, existe até hoje, o primeiro centro de treinamento de um município, com 4 quadras cobertas, pé direito, 10 metros de altura, com sala de fisioterapia, médico, dentista, musculação e sala de aula, que está lá ainda. É um modelo cubano. Tá? Eu falei assim, ali vai ser um centro de treinamento, porque nós tínhamos um projeto de iniciação esportiva no bairro, e os melhores iam para lá para ser os futuros atletas dos joguinhos. E está lá ainda. Mas não em funcionamento, 100%? Não, tá funcionando. Funcionando? Está funcionando, funciona lá, tudo lá em Joinville. Então esse mas conseguiram despoluir o Cachoeira ou não? Olha, sabe o que aconteceu?
pessoal plantou grama, aquele negócio todo, e ele, muito esperto, esperou a maré subir e foi lá em cima, perto do Yacht Club, e tomou banho. Tomou banho, né? Mas pelo menos... É difícil, né? Descobrir o Cachoeira Cruz, então, a cidade. Essa foi minha história como dirigente esportivo em Joinville. Então eu criei essa Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Joinville, foi criada na minha... Começamos com a gente, né? Nós criamos essa fundação lá, que existe até hoje, né? Muito bem estruturada. Né? Parte da história, portanto, de João Quioche Otuqui, o comendador do esporte aqui no Panorama Esportivo. A gente volta dentro de instantes com a sequência do programa e vamos falar um pouquinho mais dos dias atuais, a sua vida como gestor mais recente, enfim, daqui a pouco, após o intervalo. Até já. Retomamos o nosso papo e a série Comendadores do Esporte com João Quioche Otuqui. Em Florianópolis, você tem uma grande participação também no processo de fundação, de instalação, podemos assim dizer, da Fundação Catarinense de Esporte, a FESPORT de hoje, né, Quioche? É o seguinte, em final de 92, evidentemente que eu já tinha, olha, eu vou voltar para a universidade, né, para a UDESC, lá para a engenharia, e Univille voltar da aula, né. Nisso daí, nos joguinhos que tinha acontecido em Concórdia, o Pecos era o diretor de desportos. Lá em Concórdia? Ah, não, aqui. Ele falou assim, o que você vai fazer? O que você vai fazer da tua vida? Eu falei, eu sou professor da Univille e da UDESC. Vem cá, você não quer ir para Florianópolis? Nós vamos criar a FESPORT. Eu precisava de você, se pudesse ajudar para elaborar os projetos, fazer toda a parte de planejamento. E me ofereceu a... Eu falei, sabe que era uma boa? Eu falei, puxa, desde que eu consiga me transferir, não dê problema com a universidade, eu venho. Aí foi ajeitado as coisas com o reitor e tal, e eu vim para Florianópolis em fevereiro de 93 a convite do Pecos. Aí eu sentei e comecei a elaborar. Ele falou, o que eu acho é o seguinte, olha, se alguém chegar aqui e perguntar, cadê o projeto dos joguinhos? Nós só temos um boletim. Então qual foi o meu trabalho? Eu peguei jogos escolares, objetivo, conceito, O que era? E comecei a colocar todos os eventos da FESPORT, moldando como se fosse um projeto. Como se fosse um projeto. Aí ele também deu uma missão, que eu tinha que, até o final da gestão, publicar a primeira política estadual de esportes. Ela me respondeu, jogou para mim, falei, eu peguei um grupo de trabalho. Vocês foram praticamente os legisladores. Exatamente, aí conseguimos criar. E Santa Catarina, Júlio, foi o segundo estado do Brasil a publicar uma política estadual de esporte, sabia disso? Nem São Paulo tinha. O Paraná publicou em 1987. E Santa Catarina, um ano depois? Não, nós publicamos em final de 93. 93. Publicamos, até hoje existem edições, né, sobre o que nós queríamos com relação ao Estado. Foi um documento interessante, foi o primeiro documento que nós publicamos. Né? Então, eu fiz um mandato de setembro de 93 até final de 94, porque o Pecos foi o primeiro presidente da FESPORT. A FESPORT foi criada em junho. Né? Ele assumiu em julho, ficou julho, agosto, e eu entrei em setembro. Em setembro. E ele tinha que retirar para ter as suas atividades particulares, e eu acabei substituindo o Pecos nessa sequência. Né? Aí eu fiquei aqui até final de 94, foi uma experiência fantástica e tal. Lógico que o tempo era curto, você sabe que a máquina do Estado... As ideias são muitas, o tempo é curto para serem implantadas. Isso, né? Porque você sabe que na prefeitura a coisa é mais ágil, você tem muita mais mobilidade, né? Você decide mais rápido. Agora no Estado a máquina é um pouquinho mais complicada, né? Mas valeu pela experiência, eu acho que nós deixamos um bom legado para os próximos que nos sucederam, né? Mas para mim pessoalmente foi uma experiência muito boa. E aí, pós-gestão de 94, o professor Marino Tessari, sim, que era do Cefid, falou, Quioche, você dá aula na Faculdade de Engenharia, você não quer trabalhar com a gente no Cefid? Por que a gente não faz uma transferência do teu centro de curso da Faculdade de Engenharia e vem para cá? Aí meus filhos já queriam fazer vestibular aqui, eu falei, é uma boa ideia, né? É ruim, né? Ser convidado para morar em Florianópolis. E com emprego já. Não, o emprego já tinha, já era um funcionário, professor da UDESC. Top! E acabei me fixando, decidindo, a partir de 95 eu voltei a ser docente
muito orgulho do Centro de Educação Física e Fisioterapia do Cefid, no qual aposentei em fevereiro de 2002. Que disciplina você... Eu lecionei aqui Organização da Educação Física, Administração e Planejamento, Comunicação no Esporte e Marketing Esportivo. Trabalhei com essas disciplinas. Você teve um apego ao marketing esportivo, sempre gostou bastante. Que na verdade, Júlio, eu devia ter feito curso de administração, né? Se eu tivesse feito, teria encurtado muita coisa na minha vida profissional. Eu até brinco com o pessoal, sabe que eu assisti 5 disciplinas como aluno ouvinte na ESAG, porque eu acho que eu precisava disso para pegar alguma coisa. E no antes era autodidata, comprava livro e tal, conversava para aprender com as pessoas. Mas aí a administração ESAG da UDESC, você foi espontaneamente. Espontaneamente, eu pedi, professor, posso tirar isso, tá? Eu escolhi a disciplina. E eu segui, foi uma experiência muito boa no Cefid também, né? Um trabalho fantástico lá, uma universidade fantástica. Quem era o diretor na época lá? Na época era o Marinho, depois o Ivaí. O Ivaí de Luca. E no final o Paulão. O Paulo Henrique Xavier. O Paulão. Tá? Mas é o seguinte, eu tive uma massagem interessante. O Carlos Eduardo Lino, que hoje está no Sport Cacau. Em 97 ele chegou nisso, mas eu estou montando um programa na TV BV sobre esporte. Sim, ele foi pioneiro nessa história. E eu gostaria que você fosse o meu comentarista de esporte amoroso. Eu estava ficando louco, cara. Eu nunca fiz televisão, não é minha área. Mas vai lá, é só um comentário e tal. Era gravado no começo do comentário. Aí daqui a pouco fomos ao vivo, né? Aí gostei porque era obrigado a manter atualizado, acompanhar o esporte, mas só sobre o esporte amador, né? Sim. E tinha uma boa audiência e tal. Aí depois eles teve na época era o Flávio Roberto e depois no final era o Miguel Livramento junto também. Flávio Roberto e o Miguel. E aí ele saiu da TV BV e montou um na SBT, junto com o Marco Orix. Marquinhos Orix. Isso, e o André, que era o repórter. E aí eu fiquei lá uns 2 anos na SBT e depois ele saiu da SBT, né? E o programa também, não sei se continuou ou não, né? E aí o reitor da UDESC, em 2001, ele tinha a TV Cultura, que de 2 em 2 anos trocava, a Federal UDESC administrava, que eu acho nós temos que reativar um programa lá. Então quem fazia... Morro da Cruz o estúdio. Isso, né? Quem fazia o futebol primeiro era o Linhares. Fernando Linhares. E eu entrava depois meia hora com o esporte amador. Então eu tinha que produzir, mas era muito interessante porque dava espaço para aquelas modalidades que não tinha chance de aparecer. Interessante que a TV Cultura, eu não sabia disso, a cada 2 anos era administrada, 2 anos pela UDESC e 2 anos pela Universidade Federal, eu não sabia disso. Então eu fui alocado para fazer. Eu participei de alguns programas na TV Cultura lá. Júlio, então, essa minha passagem pelos veículos de comunicação também foi mais uma grande aprendizagem. Nossa, meu Deus. E a relação de amizade que você fez também, né? Foi ótimo. Com a crônica, enfim. Muito bom, né? Ficasse bastante famoso também. Porque eu estava muito bem com o pessoal da empresa. Eu sempre joguei aberto, né? Sem a gente sabe. Eu sempre espontâneo, né? Então, eu sempre falei a verdade e tal, o que eu pensava e me dei muito bem realmente nesse meio, foi ótimo. E evento esportivo em Santa Catarina sem a presença do Kiyoshi não era evento esportivo também, né? E depois, Júlio, antes de eu aposentar, eu recebi uma proposta. Lembra que veio o time da Unisul, o Renan, o voleibol montou aqui o time da Unisul? Eu vim para cá em final de 99, por aí, né? Em 99. E aí em 2000 o reitor me chamou e fez uma proposta para mim, nós queremos criar um curso de educação física da Unisul. Um bacharelado, tal. Você põe o perfil do curso e tal. Aí eu falei, um trabalho legal, né? Novo, né? Mais um desafio, que legal. Eu falei, poxa, eu nunca entrei nessa seara aí. Aí eu peguei tinha uma professora excelente, a Vanessa Francalassi.
Vanessa Branca. Você deixou Santa Catarina Isso, agora? está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E ela me deu uma total assessoria, porque ela era mais da parte acadêmica, eu era mais parte de contato, de conceitos e tal. Aí montamos o primeiro curso da Unisul, bacharelado, que existe até hoje na Pedra Branca, já foi criado em 2001. Mas a educação física, já existia em Tubarão, né? Não, a primeira foi aqui. A primeira foi aqui. Depois que foi... Então você é pioneiro. Sim, então. criamos o curso aqui, criamos o curso em 2001. Ah, você continuou vinculado ao Unisul? Continuo ministrando aula lá, não parei de trabalhar, Júlio. É bom, né? Tem que estar, né? Você está aposentado, está trabalhando? Não, eu sou aposentado da UDESC. Da UDESC. É. Na Unisul continua dando suas aulinhas lá. Continua, é importante, né? A gente não pode parar, né? E aí, durante a passagem do Renan, outro aprendizado também foi com o próprio Renan. O Renan também é um grande professor. Né? Nossa, baita profissional, porque aí eu vi o outro lado, realmente do alto rendimento, né? Porque ele era o gerente de esporte lá. E no fim, e como eu era profissional da educação física, eu era o diretor técnico da Unisul Esporte Clube. Então eu vivia lá o dia a dia, acompanhava. Então, mais um aprendizado, depois fui vice-presidente e acabei sendo presidente. Quando o Giovanni veio para cá, eu fui presidente do clube. Giovanni Galver. Durante 2 anos eu fui presidente do Unisul Esporte Clube. Né? Depois me afastei, até eu estava já afastando das minhas atividades, né? Aí eu fui substituído. Mas foi também uma experiência fantástica conviver com o Renan e com o Giovanni. Foi muito bom trabalhar com essas duas personalidades. Você, na vida, aprendeu e ensinou. Né? É um constante aprendizado. Eu sempre digo, né? Dar aula é bom, né? Porque você ensina e aprende ao mesmo tempo, né? Isso é ótimo, né? Bom, você está nadando quantos metros por semana? Eu tento fazer 2.500 metros por dia. Por dia? Por dia. Tá? Eu tenho Numa largada só? Eu treino 1h30 por dia, mais ou menos. Quanto tempo dentro da piscina para cumprir isso? Uma hora. Depende do tipo do treino. Às vezes é 1 hora e pouco, 1h10, 1h30, depende. Mas em ritmo de competição? Porque você participa de provas de competição? Sim, desde 2008 eu faço o circuito todo, o Paraná, Santa Catarina, Sul Brasileiro, Rio Brasileiro. Eu disputei ano passado o Sul-Americano em Mar del Plata também, né? No Master, né? No Master. Muito então bem. eu o circuito brasileiro eu faço sempre, né? Esse ano o Sul-Americano e o Pan-Americano é em Medellín, na Colômbia, mas não dá para ir porque pega 2 semanas no final do semestre de junho e eu não posso abandonar os alunos, né? Então eu não vai dar para mim lá para nadar o Pan-Americano. Lá atrás, na entrevista, no início, você falou que o seu pai, como que era o nome do seu pai? Ciro. Sim. Era criador de bicho da seda, é isso? Técnico bicho da seda. Técnico bicho da seda. Você, abrindo um parênteses, você chegou a conviver com esses bichinhos? Não, porque eu nem tinha nascido. Você não tinha nascido. Ele estava em Baça. Aí quando eu nasci, ele abandonou lá e veio trabalhar em São Paulo. Então eu não tive essa oportunidade. Agora, o que o meu pai falava, eu quero comentar contigo, Júlio, né? Quando o pessoal fala sobre cultura esportiva, sobre o que é o esporte, né? Que a coisa é importante começar na escola, uma boa política, uma boa educação física, né? Só para ter uma ideia, o meu pai nasceu em 1910. 1910. Em 1917, ele entrou na escola primária no interior de Kyoto. Sabe qual foi a primeira disciplina no verão dele? Aos 7 anos de idade? 7 anos, da educação física, que ele tinha que aprender a nadar. Todo japonês é obrigado a nadar. Como não tinha piscina, ele aprendeu no rio. A minha mãe era de Nagoya, era mar, aprendeu a nadar no mar no verão. É obrigatório nadar. Então, isso em 1917, né? Aí me diga, quantas escolas no Brasil tem natação no primeiro ano da educação física, né? Então, aí fica difícil você querer dizer que é país olímpico, é complicado. Aí, o que eu fiz? Nessa sequência, né, das minhas competições, eu conheci um japonês sem um braço, de Caxias do Sul. E ele nada com o braço, e não nada com os deficientes, nada só. Eu falei, você é do Japão, você entrou na escola que ano? 48. Tá. E você, é verdade que o meu pai falou que todo mundo aprende a nadar? Você aprendeu a nadar em piscina ou no rio? Não, em 48, olha lá, 3 anos depois da guerra, quando destruído. Ele falou, não. Eu aprendi na minha escola,
E tem outra, mas não era muito boa não, a piscina era boa, mas a cobertura era de lona, porque era aquecido mais de lona, em 48, meu. 48? Em 48 eu olhei para ele e comecei a rir, né? Falei, tá bom, tá, não falo mais nada. Não fala mais. O ano passado eu estive no Japão. Ele reclamou que em 48 a piscina era de lona. A cobertura é de lona. Mas a piscina era aquecida. Né? Aí eu cheguei, eu tenho um irmão que mora há 20 anos em Osaka, no Japão. Ele tem cidadão japonês, se aposentou lá. Aí eu fui visitar em julho, eu falei assim, eu quero ir na prefeitura. Ele me levou para o Departamento de Educação Física. Eu cheguei lá, olha, é verdade que natação é obrigatório? E como é que vocês fazem quando a piscina não tem piscina na escola? Vocês terceirizam? Não, que isso, terceirizar? Toda escola tem que ter sua piscina. Eu falei, então tá bom, tchau, vamos embora, PT saudações. Né? Então, aí é a diferença, né, de que é um país que tem cultura esportiva, né? E aí, como é que vai fazer? Além do berço que você teve, né? Você teve um DNA também, né? Seu pai nadava já no rio, enfim, tudo mais. Não, ele já jogava beisebol e lutava judô. Sabe por quê? Lá no segundo grau, que ele fez a escola de segundo grau lá, técnica, lá, quando você termina até o 9º ano, vai para o segundo grau, você é obrigado a praticar 2 esportes. Obrigado. Você especializa. Eu quero fazer o quê? Ele disse que lógico, beisebol e judô, japonês só quer saber de judô e beisebol. Isso daí vocês 20 e pouco, né? Sim. Então, porque começa assim, ó, no primário muita atividade, atletismo, ginástica e natação. E depois vai crescendo, grandes jogos. Aí segundo grau, especialização. Aí você vai e escolhe a modalidade. A modalidade para seguir, adiante. Fora isso, lógico, depois tem a parte da, por exemplo, ele tocava órgão e gaita porque aprendeu na escola também, né? Minha irmã também, minha mãe também aprendeu. Aula de música. Era período integral, né? Período integral e de repente como nós diríamos hoje, uma disciplina obrigatória, né? Para aprender. Kyoshi, nós estamos chegando no final de sua participação aqui. Eu sei que você tem muito ainda a falar a respeito de sua vida esportiva e para nós será sempre um prazer, uma honra tê-lo aqui ao nosso lado para ouvir as suas histórias. Em resumo, que lição você tirou dessa sua vida esportiva? Olha, que o importante é você ter um sonho e buscar esse teu sonho, tentar realizar o sonho, né? O meu era nadar naquela piscina de 50 metros, estudar naquele colégio, começou tudo ali. E ali a coisa foi acontecendo, né? E mais um detalhe que eu queria colocar, eu acho que sou o atleta mais velho que já participou dos Jogos Abertos na natação, que eu nadei em Brusque, né, como atleta de Biguaçu. Você nadou em Brusque em 2010, né? 2010. Uma atleta de Biguaçu. De Biguaçu, porque... Botou um bronzezinho no pescoço? Não foi assim. Eu fui mais para prestigiar o cinquentenário do Jazz, sabe por quê? E a única coisa que eu não tinha sido feito ainda nos Jogos Abertos, na Catarina, era ser atleta. Eu cheguei aqui já aposentada, né? Eu fui árbitro, trabalhei na imprensa, fui coordenador, fui chefe dos alunos de curso de educação, fiz de tudo. E eu nunca tinha sido como atleta. Passar de uma coisa, eu vou nadar. Eu já com 62 anos. 62. Aí eu nadei uma prova de 200 livros, escolhi uma prova de 200 livros, que era a minha prova, que eu era bom nessa prova quando eu nadava no Paraná. Continua bom nessa prova? Hoje eu fiz segundo no brasileiro, fui terceiro no sul-americano nessa prova. Muito bem. João Kyoshi Otuki, o participante da série Comendadores do Esporte de Santa Catarina. Obrigado, Kyoshi. Você será sempre bem-vindo no panorama esportivo, como comendador e como figura e gestor público do esporte que é. Eu que agradeço aqui esse momento aqui, foi muito bom, realmente estou aqui à disposição. Tá bom então. Obrigado.